Não é de hoje que a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, tenta destruir o Senhor Jesus Cristo e aqueles que pertencem a Ele. Na verdade, essa guerra vem desde o início da história humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e destinado a usufruir uma relação de eterna bem-aventurança com Ele. Mas a palavra de Deus diz que a serpente enganou o casal e eles decaíram do estado de perfeição para uma situação de miséria total. O estrago estava feito. Mas em meio ao canto fúnebre da humanidade surgiu o raiar da graça na promessa do descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente e dar vitória ao povo da aliança. Gênesis 3,15 diz que a partir de então haveria duas descendências. O descendente da mulher que um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Nós vemos a manifestação desta inimizade já em Gênesis capítulo 4, onde se diz que da união do primeiro casal nasceram dois filhos, Caim e Abel. Abel era da descendência santa, mas Caim era do maligno e por isso ele assassinou seu irmão, diz a palavra de Deus. E foi assim que ele destruiu a descendência da promessa. Mas a promessa não podia falhar e por isso o casal teve outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. Seu nome era Sete. É desta linhagem que se começa a invocar o nome do Senhor. Agora, o diabo começa o seu serviço de destruição da geração de Sete, fazendo com que a semente santa se misture com os filhos da serpente, com as filhas dos homens, as filhas de Caim. Por isso, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, nós vemos um mundo totalmente afundado e sepultado na ignorância de Deus. Parece que a serpente havia triunfado, mas Deus havia preservado um descendente de Sete que temia ao Senhor e andava com Deus. Seu nome era Noé, através de quem a promessa haveria de continuar. É da geração de Noé, passando por seu filho Sem, que vem Éber, pai de Tera, o pai de Abraão. Em Gênesis 12, portanto, a promessa é renovada em Abraão e Sara. Mas, humanamente falando, isso era impossível, porque Abraão era velho e Sara era estéril. Mas Cristo é poderoso e o milagre aconteceu, de modo que Isaque nasceu segundo a promessa. Mas após isso, Deus ordena que Abraão ofereça Isaque num sacrifício. O que seria agora da promessa de Deus? A descendência iria morrer? Morreria, não fosse o Deus de Abraão, o Jeová Jirê, o Deus da providência, que aparece para salvaguardar a linhagem da promessa e apresentar um cordeiro substituto para Isaque, porque no monte do Senhor se proverá. Agora é da descendência de Isaque que a semente santa haveria de nascer. Porém, Rebeca também era estéril e somente um milagre resolveria o seu problema. E foi exatamente o que aconteceu. Rebeca concebeu e a promessa continuou na linhagem de Jacó. Jacó engana seu pai e recebe a bênção de seu irmão Esaú. Por isso, ele tem de fugir para retornar anos depois com grande medo de ser morto por seu irmão. Mas Esaú não o destruiu e mais uma vez a promessa em relação ao filho da mulher foi preservada. Jacó teve 12 filhos e antes de morrer revelou que o descendente viria da tribo de Judá. Mas o problema é que Judá casou com uma mulher fora da aliança e por isso ele teve filhos perversos, os quais são mortos perante o Senhor, sem deixar descendência. Sua esposa também faleceu. E será que agora a serpente vai finalmente triunfar? Triunfaria, não fosse a providência divina fazendo com que Tamar, nora de Judá, concebesse um filho do seu próprio sogro, Judá. A fome veio e a família está ameaçada em Canaã. Mas Deus enviou José adiante dos seus irmãos para o Egito, para a preservação da linhagem santa. Mas a serpente não está satisfeita e passa a atacar os descendentes de Jacó no Egito, tentando destruir os meninos dos judeus. Mas Deus preservou um libertador, Moisés, que levou o povo de Deus para fora da terrível escravidão do Egito. E a história vai caminhando e a serpente vai tentando destruir a linhagem messiânica. Agora nós chegamos na época da monarquia e da tribo de Judá Deus escolheu uma família de onde viria o descendente. Era a família de Davi. A serpente volta a sua seta contra Davi para destruí-lo. Essa perseguição veio através do rei louco Saul, que por várias vezes tentou eliminar Davi, mas ele se desviou e a lança atingiu a parede. A Santa Semente mais uma vez venceu e posteriormente o reino caiu nas mãos de reis maus. A palavra de Deus diz que Acabe casou com a ímpia Jezabel e juntos se mostraram inimigos de Deus, especialmente dos descendentes de Davi. Atalia, sua filha, casou-se com Jeorão, que era o herdeiro do trono de Judá. Mas Jeorão morreu e Acasias se tornou rei sobre Judá. Acasias foi assassinado e Atalia, sua avó, com sede de poder, decidiu destruir toda a descendência de Davi e com isso ameaçou o nascimento do descendente da mulher. Mas a graça de Deus mais uma vez se mostrou triunfante e um menino de 1 ano de idade da descendência de Davi escapou da matança de Atalia porque fora escondido por sua tia. O nome desse menino era Joás, que se transformou no rei de Judá e a promessa mais uma vez foi preservada. O tempo foi passando e agora chegamos no 5º século a.C. O rei Assuero está reinando na Pérsia.
A pedido de Amã, o rei emite um decreto que ordena a morte de todos os judeus do seu vasto império. O decreto é selado pelo anel do rei, mas a promessa de Deus não poderia falhar. E agora, qual será a saída? Deus levantou a linda rainha Esther. Após uma vigorosa exortação do seu tio Mardoqueu, a jovem toma a frente da situação e se dispõe a morrer para salvar a descendência santa de onde viria o Messias. E foi através da sua atuação no palácio de Assuero que Deus mais uma vez preservou a linhagem messiânica. Por volta do ano 167 a.C., o rei Seleucida, antigo IV, invadiu a Judéia e tentou destruir os judeus, destruindo seus costumes e obrigando-os a abandonar suas leis sob pena de morte. Porém, mais uma vez, a descendência santa foi preservada através da luta dos macabeus. Mais alguns anos se passaram e chegamos então ao ato decisivo desse poderoso drama. O palco agora é Belém da Judéia, e ali finalmente numa manjedoura repousa o descendente da mulher, o Messias de Deus. A promessa de Deus estava definitivamente cumprida. Mas não demorou para que a serpente tentasse destruir o descendente. Os sábios do Oriente estão na sala com Herodes o Grande, perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus. Agora a intenção de Herodes é matar o descendente. Mas os sábios, advertidos por Deus, retornaram por outro caminho e o filho foi preservado. Mas o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, se recusou a admitir a sua derrota. E por isso decidiu matar as crianças de Belém e arredores, de até 2 anos para baixo, na tentativa de destruir o Cristo de Deus. Mas Deus é Deus, e a serpente foi derrotada porque o menino Deus está a salvo no Egito. Os dias passam, e o descendente da mulher cumpre a sua missão, vivendo uma vida perfeita em lugar do seu povo. Depois ele morre numa cruz romana. E todos sabem que após a morte de cruz, os condenados ou eram deixados para os animais comerem, ou eram jogados no lixo público. E este teria sido o triste fim do Messias de Deus, não fosse o fato de que a santa providência de Deus moveu o coração do rico homem José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus a Pilatos e colocá-lo em um túmulo novo, pois o seu corpo não poderia experimentar a corrupção. E é exatamente dali que o descendente ressuscita vitorioso e é arrebatado para Deus, onde ele é coroado de glória e de honra. Em outras palavras, o descendente venceu e agora aguarda que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse capítulo 12 diz que por causa dessa derrota, Satanás se enche de ira e, em sabendo que pouco tempo lhe resta, passa a perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Através de todos os períodos da história humana, é isso que temos presenciado. A perseguição da serpente contra os restantes da descendência santa. Portanto, se você quer mesmo entender o que está acontecendo com o nosso mundo, saiba, toda a história humana faz parte de um único enredo, o conflito entre a semente da mulher e a serpente. Tudo tem a ver com o ódio que Satanás tem por Cristo e pela sua igreja. São os reis da terra, os príncipes que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, todo o conflito entre a igreja e o mundo nada mais é do que uma manifestação externa da oposição que Satanás faz a Cristo na tentativa de arruinar o seu poderoso reino. Tudo é um eco de Gênesis capítulo 3, versículo 15. É uma guerra contra Cristo. Nosso Senhor já havia nos advertido de que seríamos odiados de todas as nações por causa do seu nome. Satanás e as suas legiões estariam sempre irrompendo pelas portas do inferno a fim de destruir a igreja de Deus. Isso nos ajuda a compreender o que está acontecendo nesse exato momento no mundo ocidental e em especial aqui no Brasil. Todo ódio contra a sociedade patriarcal, ou contra a família tradicional, ou ainda contra as pessoas de bem que se levantam para defender os valores judaico-cristãos da civilização ocidental, na realidade é um ódio contra o descendente da mulher, que é o ungido do Senhor. Esta é a razão do aparecimento dos faraós, dos Herodes, dos Neros, Julianos, Dioclecianos, Marias Sanguinárias e de todos os partidos e governos totalitários que perseguiram e ainda perseguem os cristãos. Todos eles são instrumentos de Satanás para a derrubada do reino de Cristo. Mas nós, os descendentes da promessa, não podemos temer nesta hora tão importante da nossa história. Somos perseguidos, somos humilhados, mas lembremos que Cristo está à direita do Pai e Ele está com o governo do universo em suas mãos. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E sendo assim, é inútil fazer guerra contra Ele e contra os santos, porque aquele que governa à direita do Pai é o Senhor que tanto ama a sua igreja, a tal ponto de se entregar por ela na vergonhosa morte de cruz.
Ele nos garante vitória, posto que Paulo disse que nele nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, servos do Cordeiro, nunca desistam e nunca se rendam, porque a vitória está do nosso lado. E quanto a vocês que são aliados da serpente, que lutam pela queda do cristianismo e pelo fim dos antigos valores da civilização ocidental implantados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, saibam que vocês são parceiros de Satanás e estão prestes a serem destruídos. João capítulo 8, verso 44, Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai. Essa é a verdade sobre vocês. Cristo tem dado a todos vocês a vida, a respiração e tudo mais. Contudo, o que é que vocês têm feito com essas dádivas? Vocês simplesmente têm as usado para a opressão do seu reino, e isso é muito perigoso, pois, como disse Thomas Watson, opor-se a Cristo em seu ofício real é como se o espinheiro se organizasse em batalha contra o fogo. Vocês podem nos ridicularizar, podem zombar de nós, podem zombar de Cristo e da sua cruz e da sua descendência, mas vocês não vão prevalecer, porque Deus já decidiu que Cristo é o Rei da humanidade e vocês não irão mudar este decreto. Portanto, sede prudentes, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que se não irrite e não pereçais pelo caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E a minha esperança é que vocês se arrependam e creiam no Evangelho, porque ainda há esperança para todos vocês, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Saiba que Cristo reina, e no reino de Cristo não existe neutralidade. Ou você está do lado do Filho, ou você é um aliado da serpente. Pois, como disse nosso Senhor, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. De que lado você está?